Olá pessoas, espero que todos vocês estejam bem, aqui é o professor Kelvin Souza. E antes da gente dar início à nossa aulinha, tá? Eu espero que o som esteja tranquilo aí para que vocês consigam compreender. Sei que semana passada a gente teve um probleminha, né? Tava fazendo muito chique, mas eu acredito que isso já tenha sido resolvido, tá? É um prazer estar falando com vocês novamente na nossa segunda semana de aula. E aí, o que acontece? O que eu gostaria de falar para vocês? O primeiro ponto é em relação às atividades. Pessoal, lá na descrição do comunicado, tá, eu fiz um videozinho comunicativo para vocês, tem dizendo que as atividades do livro, tá, se aplica em geografia, se aplica em ciências para o pessoal da manhã, certo? Eu vou receber essas atividades no dia 21/5, que é o dia 21 de maio, ok? Então, por favor, tentem enviar no dia 21 para que seja algo mais organizado, tá certo? Porque, por exemplo, eu recebo aqui dezenas de e-mails por dia, então fica muito difícil tentar encontrar suas atividades dentro desse e-mail de outros alunos, tá certo? Então, por favor, tente enviar no dia 25, se você já enviou, reenvia no dia 25, porque aí toda e-mail que eu receber no dia 25, eu sei que vai ser específico da atividade, e aí eu remanejo por uma pasta específica, fica mais organizado para mim. Não vai correr o risco de eu, por exemplo, acabar não lendo o seu e-mail, tá? E não anotando sua atividade. Então, por favor, deixa para enviar as atividades somente no dia, tá certo? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto é em relação a essas atividades que eu estou colocando depois que a gente acaba, né, uma videoaula. Por favor, façam. Ah, Kelvin, eu não estou conseguindo ter acesso direito, eu não estou conseguindo acessar direito o aplicativo, eu não estou conseguindo entender ainda como é. Passa pra gente, coloca nas caixas de diálogo, tem um mural da turma. Você precisa explicar. A gente não tem como adivinhar que você não está conseguindo aí ter um acesso, tá, bom ou positivo. Ah, tô com um problema, né? Eu percebi que alguns alunos, como a Kim, falou muito, professor, não consegui ouvir o senhor direito, tá? Tinha um barulho no áudio, certo? O vídeo da semana passada, por exemplo, tinha um barulho horrível no áudio que alguns alunos falaram, mas, por exemplo, no meu notebook não aparecia. Então, tipo, eu achava que podia ser o microfone do notebook. Mas, assim, não tem como eu adivinhar, tá? Se vocês não derem um retorno, né? O que a gente chama de feedback. Então, por favor, deem esse retorno pra gente. Como é que tá sendo as aulas? Como é que tá sendo o aprendizado? Tá com dificuldade na atividade, na tarefa? Não se prende ao negócio de perguntar só uma vez. Tá? A gente está aqui naqueles plantões tira dúvidas de 20 minutos para tirar as dúvidas de vocês. Mas o que está acontecendo? Durante o período do plantão, não tem aluno. Não tem aluno lá perguntando. E aí a gente vai assimilando que, por exemplo, está tudo certo, está tudo tranquilo. Tá? Então, por favor, participem. Tá? Deixem para entregar a atividade que eu pedi do livro no dia 21, certo? E façam aí essas atividades do portal. Não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo enviar, tá ruim para digitar pelo computador, pelo celular, envia para o meu e-mail, faz no caderno. Que você foi pergunta e resposta. Se for muito grande, tá? Faz só a resposta, mas não deixa de praticar a escrita, tá certo? Ela é muito importante. Então, esses são os primeiros avisos aí para a gente começar bem aí a nossa manhã, tá ok? Então, a gente começa aqui, eu resolvi hoje fazer uma revisãozinha de fuso horário, tá? Eu sei que muitos de vocês ainda têm algumas dúvidas e eu espero que elas sejam resolvidas aí no decorrer da nossa aula. Então, assunto da aula de hoje pra gente revisar, beleza? Fuso horário. Caiu na provinha, já sabe, supimpa, beleza? Então vamos lá. Características principais desses fuso horários. Primeiro, eles têm uma função de padronizar o horário mundial. Não é que todos vão ter o mesmo horário, mas todos vão seguir a mesma sequência de horários, tá certo? Uma maior integração do mundo, o mundo vai poder se comunicar de uma maneira mais eficaz, porque agora eu vou ter noção, por exemplo, poxa vida, se agora são meio-dia no Brasil, eu tenho noção que por conta da distância, certo, do Brasil, por exemplo, para o Japão, e eu já sei que existem aí fusos horários diferentes em determinadas regiões, então eu sei, por exemplo, que se é meio-dia no Brasil, é exatamente meia-noite, né, 12 horas da noite no Japão, porque eu tenho 12 horas de fuso de diferença. Então eu consigo ter essa noção muito fácil. E se fossem 3 horas no Brasil, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde. Se fosse o oposto, tá? Seriam 3 horas da tarde no Brasil, 3 horas da manhã no Japão. Beleza? Então, a partir do momento que eu consigo compreender como funciona, eu facilito o meio de transporte, eu facilito o meio de comunicação.
Então os fusos horários têm esse papel, certo? Integrar o mundo de uma forma geral. Um mundo globalizado, tá beleza? Que é um mundo que apresenta várias conexões. O Brasil ele não está desconecto dos outros países por conta de distância, por conta dos meios de transporte, por conta dos meios de comunicação e principalmente por conta da internet, eu consigo ter uma facilidade de acesso muito grande. Vocês que participam de jogos online sabem muito bem disso. Você pode estar jogando aqui do Brasil com uma pessoa de qualquer outra parte do planeta, desde que ela tenha acesso a uma rede, né? Infelizmente, na maior parte das vezes é uma rede ruim, tá? O Brasil também apresenta uma rede de internet muito ruim, mas é isso aí. Então espero que logo de início isso tenha ficado claro. Principal ponto, fuso horário não mede latitude, que é a distância em graus, tá? Onde nós temos aí os nossos paralelinhos, tá ok? O que nós medimos aqui em fuso horários são as longitudes, especificamente os meridianos. Principal paralelo, linha do Equador. O fuso horário não trabalha com isso. Trabalha com o principal meridiano, que é o meridiano lá da Bruxa Verde que eu falei para vocês, ó. Meridiano de Greenwich. Green de verde, né? Wish, se tivesse um Tzinho aqui no meio, ficaria bruxa. Como não tem, Greenwich. Então, aqui nós temos o principal meridiano, que é o marco zero, tá? É o marco zero dos meridianos, fica em Londres, tá ok? Então, aqui eu tenho o meu principal fuso, é o fuso que vai dar origem aos outros, porque tudo vai partir dali. Mapinha mostrando, tá? Eu tenho aqui onde tem um reloginho, o meu ponto zero, tá certo? E eu tenho os meus 12 fusos para o lado leste, tá ok? Eles vão variando de 15 em 15 graus até completar 180, e eu vou já explicar o porquê. E eu também tenho a mesma coisa para o lado oeste. Não se esquentem muito com isso, porque a gente vai explicando aqui. Então eu tenho no total 24 fusos, que vão corresponder a quantas horas do dia? 24. Show? Então eu tenho esses fusos que vão variar tanto para o leste, de 0 a 180, ou, se você quiser falar, né, de 0 a 12. Da mesma forma eu vou ter para o lado oeste, onde nós vamos ter essa mesma variação, de 0 a 180, só que para o lado oposto, o lado oeste, e também vai variar lá em cima de 0 a 12, mas não vai ter o ponto mais de positivo, vai ter um ponto de negativo, e eu vou já explicar o porquê. A Terra ela realiza um movimento, tá, que vocês conhecem por rotação, e ela vai girar de oeste para leste. Se ela vai girar de oeste para leste, dentro desse movimento, que a gente chama de movimento aparente, que ela faz, nós vamos ter o seguinte, uma consequência. Qual a principal consequência, Kelvin? É que para o lado oeste, quando eu estiver vindo, a cada 15 graus eu vou diminuir 1 hora. Do lado oposto, sempre que eu estiver indo para o lado leste, a cada 15 graus eu acrescento, né, adiciono 1 hora. Então, quando eu estiver indo para o lado oeste, a cada 15 graus eu diminuo 1 hora. Quando eu estiver indo para o lado leste, a cada 15 graus eu aumento 1 hora. Como é então a partir disso que eu vou calcular isso daí? Primeira coisa que a gente pega é a circunferência total da Terra. A Terra, né, ela tende a ter aí 360 graus. Isso assumindo que ela é uma esfera aí quase perfeita. O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra leva, tá? Para dar origem aos seus dois períodos, o período claro que a gente conhece por dia, o período escuro que a gente conhece por noite, leva 24 horas. Quando eu pego esses 360 graus da Terra e divido pelo número de horas, eu tenho 15 graus. Esse 15 graus vai se equiparar a 1 hora e vai se equiparar a um fuso. E como a Terra possui 24 horas, automaticamente eu já digo que ela possui quantos fusos horários? 24. E eles estão divididos aqui, ó. 12 para um lado, lado leste, e 12 para o outro lado, que é o lado oeste. Somando tudo, 24, somando tudo, um dia. Tranquilo até aí? Beleza. De novo, prestem muita atenção. Fuso horário só leva em conta longitude, certo? Só vai variar nos pontos máximos até 180 graus lestes
certo? E no outro até 180 graus oeste. Por favor, não confundam isso. Exemplo básico, tá? Esse daqui é um mapa antigo dos fusos horários do Brasil, certo? Onde eu tenho 3 fusos cortando, hoje são 4. E aí eu montei uma questão supimpa aqui para vocês, a gente até já trabalhou isso em sala. Vamos lá. Se eu estiver no Ceará e o relógio marcar 16 horas, e eu fizer uma viagem de 6 horas para Rondônia, tá? Tô saindo aqui do Nordeste, vindo para a região Norte, tá? Saindo do estado do Ceará, vindo para o estado de Rondônia. Que horas eu vou ter que acertar o meu relógio quando eu chegar lá? Pessoal, é muito simples. Quem fizer direto vai ter o seguinte: pô, se eu sair 16 e eu levei 6 horas, eu cheguei lá 22 horas. Mas tem um problema. Tá no mesmo fuso horário? Olha aqui a coloração, olha aqui a legenda indicando. -3? Tá. Ceará tá. Beleza. Mas Rondônia está? Não. Se ela não está no mesmo fuso horário e eu vim para o lado, olha aqui a Rosa dos Ventos. Eu vim para o lado oeste. Lembra do que eu falei? Sempre que eu estiver indo para o oeste, a cada 15 graus eu diminuo 1 hora. Então, se eu sair 16, peguei 6 horas de viagem, eu cheguei lá 22 horas. Mas o meu relógio, ele está no fuso horário do Ceará. Ele não está no fuso horário de Rondônia. Porque eu estava no -3 e agora eu estou no -4. Do -3 para o -4 eu não só andei um fuso. Eu não andei para o oeste, então eu diminuo 1 hora. Ao invés de estarmos lá, tá? Ajeitarmos o relógio para 22 horas, eu ajeito para 22 menos 1, que dá 21 horas. Beleza? Supimpa, né? E se, por exemplo, eu saísse do Ceará e viesse para o Rio Grande do Sul, pegando essas 16 horas ainda, só que ao invés de 6, foi uma viagem mais longa, tá certo? Levou aí 8 horas, ok? 16 mais 8, contando de dedinho para ficar fácil. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cheguei lá meia-noite, tá? Cheguei no Rio Grande do Sul meia-noite. Eu preciso acertar o meu relógio? Não. Porque ele está no mesmo fuso horário. Se você tivesse ido para fuso horários diferentes, você precisaria arrumar o seu relógio. Tá ok? Então você chegou 24 horas. E ainda chegou 24 horas do mesmo dia. Mas, se você fizesse essa mesma viagem, que nós acabamos de repetir, e a gente fosse, por exemplo, para o Acre, nesse mapa aqui, que é um mapa desatualizado, só mostra 3 fusos. Lá na frente vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos pensar, então, que a gente levou essas mesmas 8 horas. Chegou lá no Acre 24 horas, do Ceará. Mas ele está no mesmo fuso? Então se aplica a mesma coisa que em Rondônia. 24 menos 1 do fuso diferente, já que eu estou indo para o oeste, dá igual a 23. Então, quando você ligar para o Ceará, por conta do fuso horário, lá vai ser meia-noite, mas onde você vai estar vai ser 23 horas. Tranquilo? Vamos fazer uma mais elaboradinha? Vamos pensar o seguinte. Você está lá em Quito, no Equador, tá? E lá são 10 horas e 34 minutos do dia 5/9. Suas coordenadas são, olha as coordenadas geográficas, que envolvem latitude e longitude. Latitude varia de norte a sul e a longitude de leste para oeste. Beleza? Lembra do que eu falei? O que importa pra gente fuso horário é longitude, não é latitude. Então, pegando aqui as coordenadas para longitude, o que vai importar pra gente vai ser os 75 graus oeste e os 15 graus leste. Esquece o que está no norte, esquece o que está no sul, tá certo? Então, eu tô lá em Quito, no Equador, eu quero saber que horas vai ser em Roma, certo? E aí eu vou adicionar, né, aqui os meus dados. Os dados que eu tenho são o seguinte. Eu estou 75 graus oeste em Quito, são 10h34. Quero saber que horas vai ser lá em Roma. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é uma reguinha. Se você já sabe
que esses graus vão dar de 15 em 15, mesmo que te deem a latitude, tá, que você não vai usar, você usa a longitude e constrói uma régua muito simples, igual a que o tio Kelvin colocou aqui. Ó. Você tem a longitude de Quito e o horário, e você tem a longitude que você está em Roma. E aí, para fazer isso, vamos pensar o seguinte. Essa questão já dá no mapinha que Roma está em 15 graus. Leste, você não precisa nem do mapa mostrando onde é que está a região. Porque você já sabe que quando você vai para leste, você aumenta 1 hora a cada fuso horário. Então vamos ver quantos fuso horários existe de diferença entre Quito e Roma. Vamos lá. 75, 60, 45, 30, 15, 0 graus e 15 graus leste, que é onde eu quero. A gente andou quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que eu vou fazer então, Kelvin? Eu vou pegar esse meu horário. Lembrando, eu só quero saber que horas vai ser. Eu não quero saber que horas eu vou ter que ajeitar o meu relógio. Tá beleza? Só que horas vai ser. Então, eu vou pegar o meu 22 e 34 e vou somar com as minhas 6 horas. Então, isso daqui vai dar 4 horas e 34 minutos. Mas aí eu te pergunto, 4 horas e 34 minutos do mesmo dia? Não. Vai ser 4 horas e 34 minutos do dia seguinte. Muita atenção na mudança de dia. Se está na questão mostrando horários próximos aí entre 9 horas da noite até 11 horas da noite, muito provavelmente se você estiver indo para o leste, você vai ter uma mudança de data. Por quê? Porque você vai estar aumentando as horas, certo? Eu não poderia, por exemplo, pegar e somar direto o 22 e 34 mais o 6. Daria uma hora que não existe. Por exemplo, eu não poderia falar que são 28 horas e 34 minutos. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Passou de 24 horas, já é um novo dia. Então, por favor, tenham cuidado com isso. Então, viu como é fácil, como é simples? Fuso horário no Brasil. Pessoal, o Brasil ele apresenta grandes extensões territoriais. E se tem grande extensão territorial, e essa extensão está levando em consideração os extremos pontos de leste a oeste, ele tem grandes extensões longitudinais. Por conta disso, hoje no Brasil nós temos 4 fusos. Lembra do que eu falei? Antes nós tínhamos 3, agora nós temos 4 novamente. Tá beleza? Então, eu tenho nas ilhas de Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedos de São Pedro e São Paulo, tá? Um fuso horário -2. Eu tenho boa parte do território brasileiro, tá? Envolvendo uma parte aqui da região norte, parte da região nordeste praticamente toda, região centro-oeste, tá? Também está aqui dentro, região sudeste e região sul, no -3. Tenho aqui o fuso horário -4, que pega parte da região norte, uma porção aqui da região centro-oeste, e tenho o -5, pegando o Acre e alguns estados aí da região amazônica, tá certo? Beleza, então eu tenho esses 4 fusos, tá? Eu fiz uma planilhazinha falando sobre cada um deles, não vou me ater a ler, né, pra gente não estourar nosso tempo, mas tá aí, vou disponibilizar o slidezinho bonitinho para vocês, que fala sobre os estados, bonitinho, dentro desses 4. E para encerrar, a gente fala um pouco sobre o horário de verão. Kelvin, qual a finalidade do horário de verão pra gente, tá? Pessoal, a gente sabe que na região sudeste, tá, nós temos o maior número de indústrias, tá? E aí essas indústrias elas consomem muita energia, principalmente as indústrias da região sudeste que estão ali no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, que é uma das regiões mais industrializadas do país. E a partir disso, a função do horário de verão é que a gente adiante o relógio em 1 hora no verão, porque nós temos o solstício. Lembra da aula passada que a gente falou de solstício e equinócio? Solstício de verão, os dias são mais longos que as noites, no dia inverno é o oposto, as noites são mais longas, e no equinócio é tudo equilibradozinho, que tem até 4 imagens bonitinhas mostrando como é no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, para aproveitar essa maior exposição solar, a gente adianta esse relógio 1 hora, pega mais da luminosidade natural do dia e economiza mais dinheiro assim. Então, a função do fuso horário
é único e exclusivamente para a gente economizar dinheiro. Então, pessoal, fuso horário, certo? Fuso horário do Brasil, padronização mundial, horário de verão, tudo explicadinho para vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Espero que vocês estejam bem, que vocês se cuidem. Vou deixar aqui 3 atividadezinhas, 3 não, muito pouco. Botar aí 5 atividadezinhas bonitinhas para vocês resolverem sobre o fuso horário, tá? Façam com atenção, prestem atenção, tentem fazer a reguinha que eu mostro aí no slide. Um beijo, se cuidem e tchau, tchau. Fiquem em casa, não se esqueçam não.